Era o aniversário de 40 anos do meu filho, e eu cheguei à casa dele no Morumbi carregando o bolo de chocolate belga que ele adorava desde criança. Toquei a campainha com um sorriso no rosto, esperando ver aquele abraço apertado que ele costumava me dar. Mas quando a porta se abriu, os olhos de Tiago me atravessaram com uma frieza que eu nunca tinha visto antes. E então, inclinando-se para perto do meu ouvido, ele sussurrou as palavras que destroçariam tudo. Sabe o que eu realmente queria de presente de aniversário, pai? Que você simplesmente morresse e me deixasse em paz. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Ainda consigo sentir o cheiro daquele bolo de 3 quilos que custou R$ 280 da minha aposentadoria. Era dia 5 de março de 2024, uma terça-feira quente de verão paulistano. Eu tinha 74 anos e meu filho Tiago completava 40. 40 anos que eu havia dedicado cada centavo, cada gota de suor, cada minuto do meu tempo para garantir que ele tivesse tudo o que eu nunca tive. O táxi me deixou em frente ao condomínio fechado, aquele mesmo que eu havia ajudado a pagar o sinal de R$ 500 mil 5 anos atrás. Dinheiro que eu juntei vendendo o sítio em Atibaia que meu pai me deixou, o único bem de família que tínhamos. Tiago precisava de um lugar seguro para criar os filhos, ele havia dito. E como sempre, eu não pensei 2 vezes. Ajeitei minha camisa polo azul marinho, também nova para a ocasião, comprada na liquidação da Renner por R$ 89. No bolso da calça jeans carregava um envelope com um presente especial. A escritura do meu apartamento em Santo Amaro, transferida para o nome dele. Eu tinha decidido fazer isso porque, afinal, o que um velho viúvo precisava de tanta propriedade? Tiago era meu único filho. Tudo o que era meu deveria ser dele. A portaria do condomínio me conhecia bem. Seu Roberto, disse o porteiro Jair com um aceno. Vai subir? O senhor Tiago está em casa. Claro, Jair, é aniversário do meu filho. O elevador espelhado refletiu minha imagem. Um homem de 74 anos, cabelos brancos penteados com cuidado, barba feita, roupas limpas. Eu estava apresentável. Estava feliz. Estava prestes a dar ao meu filho o maior presente da minha vida. Toquei a campainha do apartamento 312. Ouvi passos se aproximando e meu coração acelerou com aquela antecipação boba de pai que ainda se emociona ao ver o filho, não importa quantos anos tenham passado. A porta se abriu. Tiago estava ali, vestindo uma camisa branca cara, daquelas de grife italiana, cabelo gel penteado para trás, relógio suíço no pulso. Tudo pago com o dinheiro que eu havia investido na empresa de tecnologia dele 3 anos atrás. R$ 1.200.000 que eu consegui vendendo minha participação na oficina mecânica, que administrei por 45 anos. Oi, pai. Ele disse. Sua voz era plana, sem emoção. Feliz aniversário, meu filho. Respondi, estendendo o bolo. Trouxe seu favorito, chocolate belga com recheio de morango. E tenho uma surpresa especial para você. Foi então que aconteceu. Tiago pegou o bolo das minhas mãos sem sequer olhar para ele, colocou na mesa do hall de entrada e se aproximou de mim. Por um momento pensei que finalmente receberia aquele abraço. Mas em vez disso, ele se inclinou até seu rosto ficar a centímetros do meu e sussurrou com uma calma assustadora. Sabe o que eu realmente queria de presente de aniversário, pai? Que você simplesmente morresse e me deixasse em paz. O mundo parou. Meus ouvidos zumbiram. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago com toda a força. O quê? Foi tudo o que consegui dizer, minha voz saindo trêmula e fraca. Você me ouviu perfeitamente, ele respondeu. Agora em tom normal, como se estivesse comentando sobre o tempo. Estou cansado de você, pai. Cansado das suas ligações constantes, das suas visitas inesperadas, da sua necessidade patética de ser importante na minha vida. Minhas pernas começaram a tremer. Eu me apoiei no batente da porta, tentando processar o que estava acontecendo. Tiago, eu sou seu pai. Consegui murmurar. Dei tudo por você.
Exatamente, ele disse, cruzando os braços. Você deu tudo. E agora fica me lembrando disso o tempo todo, como se eu devesse o resto da minha vida a você. Mas eu não pedi nada disso, pai. Você escolheu se sacrificar. Esse foi o seu erro, não a minha dívida. Olhei para dentro do apartamento. Pude ver Sofia, minha nora, na cozinha americana, fingindo que não ouvia a conversa. Meus 2 netos, Felipe e Bernardo, de 9 e 7 anos, estavam na sala jogando videogame. Ninguém veio me cumprimentar. Era como se eu fosse invisível, ou pior, como se eu fosse um estorbo que todos queriam que desaparecesse. Tiago, por favor, tentei novamente. Minha voz agora quebrada. Só quero estar perto de você, ser parte da sua vida. Não entendo o que fiz de errado. Esse é exatamente o problema. Ele retrucou. O fato de que você não entende. Pai, você é sufocante. Toda vez que faço algo, você quer opinar. Toda vez que tomo uma decisão, você quer saber os detalhes. Preciso que você entenda. Eu não sou mais uma criança. Não preciso de você me controlando. Mas eu não estou tentando controlar você, protestei. Só quero ajudar, estar presente. Ajudar? Ele riu sarcasticamente. Pai, sua ajuda sempre vem com um preço emocional. Você ajuda e depois fica cobrando reconhecimento, gratidão, tempo. É exaustivo. Senti lágrimas começarem a se formar nos meus olhos. 74 anos de vida, 40 anos sendo pai. E nunca, em nenhum momento, imaginei que ouviria algo assim do meu único filho. Tiago, murmurei, você é tudo o que eu tenho. Sua mãe morreu há 12 anos. Você e os meninos são minha única família. E esse é o problema, ele disse, sua voz ficando mais fria ainda. Eu não posso ser tudo para você. Não posso carregar o peso da sua solidão. Resolva sua própria vida e pare de fazer da minha o seu único propósito de existência. Olhei para o envelope no meu bolso. A escritura do apartamento. Tinha planejado entregar naquele momento, imaginando a alegria no rosto dele, o abraço emocionado, talvez até lágrimas de gratidão. Agora, aquilo parecia uma piada cruel do destino. Trouxe seu presente, consegui dizer, tirando o envelope do bolso com mãos trêmulas. Tiago pegou o envelope e o abriu sem cerimônia. Seus olhos escanearam o documento rapidamente. Por um breve momento, vi algo passar por seu rosto. Não era gratidão. Era satisfação. Como quem finalmente recebe algo que já considerava seu por direito. Obrigado. Foi tudo o que ele disse, guardando o envelope no bolso da calça. Isso vai ajudar com alguns investimentos que estou planejando. Vai ajudar? Repeti, incrédulo. Tiago, esse é o apartamento onde eu moro. É minha casa. Você acabou de me dar a escritura. Ele respondeu com frieza. Então, tecnicamente, agora é minha casa. Mas não se preocupe, não vou te colocar para fora imediatamente. Você pode ficar mais uns meses até eu decidir o que fazer com o imóvel. Algo dentro de mim começou a se partir. Não era apenas dor. Era uma compreensão súbita e devastadora de que eu tinha sido usado durante décadas por alguém que eu amava mais do que a minha própria vida. Preciso ir, murmurei, me afastando da porta. Tiago não tentou me impedir. Não disse para eu ficar. Não se desculpou. Apenas ficou ali parado, me observando recuar pelo corredor como se eu fosse um vendedor inconveniente. Tá bom, pai. Cuida-se, ele disse, e fechou a porta. Ouvi a tranca girar. Fiquei ali parado no corredor silencioso do prédio de luxo que eu havia ajudado a pagar, olhando para aquela porta fechada. Dentro, eu podia ouvir os sons da vida continuando normalmente. Os meninos rindo com o videogame. Sofia falando no telefone. Tiago provavelmente já tinha esquecido da minha existência. Desci no elevador em choque. Meu reflexo nos espelhos mostrava um homem destruído. As lágrimas finalmente começaram a cair, silenciosas e pesadas. Jair, o porteiro, me viu saindo e perguntou: Já vai, seu Roberto? A festa vai começar só mais tarde? Não vou ficar, Jair, respondi tentando controlar a voz. Surgiu um imprevisto. O sol de março estava inclemente lá fora. Chamei um Uber porque depois de dar a escritura do apartamento,
Eu precisava economizar ainda mais na aposentadoria de R$ 3.400 mensais. Durante os 30 minutos de volta para Santo Amaro, para o apartamento que agora não era mais meu, fiquei repassando mentalmente cada momento dos últimos 40 anos. Quando Tiago nasceu, em 1984, eu tinha 34 anos e trabalhava como mecânico em uma oficina no Ipiranga. Márcia, minha esposa, era professora de escola pública. A gente não tinha muito, mas tínhamos amor e sonhos. O maior sonho era dar ao nosso filho tudo o que nós não tivemos: educação de qualidade, oportunidades, conforto. Quando Tiago tinha 5 anos e foi diagnosticado com asma crônica, eu trabalhei turnos extras por 2 anos para pagar os tratamentos especializados que o SUS não cobria adequadamente. Foram R$ 23.000 em consultas com um pneumologista particular, medicamentos importados, um umidificador especial para o quarto. Dinheiro que consegui fazendo bicos aos domingos, consertando carros de conhecidos, ficando até meia-noite na oficina. Obrigado, papai. O senhor é o melhor pai do mundo. Tiago tinha dito quando finalmente conseguiu dormir uma noite inteira sem crise. Você é meu herói. Essas palavras me sustentaram por anos. Fizeram cada hora extra valer a pena. Aos 15 anos, Tiago queria fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. O programa custava R$ 45.000. Eu e Márcia hipotecamos nossa casinha em São Bernardo do Campo para pagar. Tiago passou 1 ano na Califórnia, aprendendo inglês fluente, fazendo amigos, tendo experiências que jamais teríamos tido na nossa idade. Quando voltou, nos abraçou no aeroporto e disse: "Vocês me deram o mundo, pai, mãe. Nunca vou esquecer esse sacrifício. Vou retribuir tudo um dia, podem acreditar." Na universidade, Tiago começou em engenharia, depois trocou para administração e finalmente se formou em ciência da computação. Foram 6 anos de faculdade particular, porque ele não conseguiu passar na USP. R$ 78.000 em mensalidades. Eu e Márcia pagamos cada centavo, trabalhando ainda mais, economizando em tudo: roupas, lazer, viagens, saúde. Valeu a pena, pai, Tiago disse na formatura com o canudo na mão. Agora vou conseguir um emprego ótimo e ajudar vocês. Vou devolver tudo o que investiram em mim. Mas o emprego ótimo nunca veio. Ou melhor, veio, mas Tiago sempre tinha planos maiores. Aos 26, ele queria abrir uma startup de tecnologia. Precisava de investimento inicial. Márcia estava doente na época, fazendo tratamento para um câncer de mama que descobrimos tarde demais. Mesmo assim, eu vendi meu carro, um Corolla 2007 que eu adorava, por R$ 42.000, e dei o dinheiro para Tiago começar o negócio. A startup faliu em 1 ano e meio. Tiago nunca falou exatamente o que aconteceu, mas sei que teve festas caras, equipamentos de última geração, viagens para eventos de tecnologia em outros estados. Quando acabou, ele simplesmente disse: "Deu errado, pai. Essas coisas acontecem no mundo dos negócios." E seguiu em frente enquanto eu voltei a andar de ônibus. Márcia morreu em 2012. Tiago tinha 28 anos. No funeral, ele chorou nos meus braços e disse: "Agora somos só nós dois, pai. Vou cuidar do senhor, prometo. Vou fazer a mãe ter orgulho de nós lá de cima." 2 meses depois do funeral, Tiago conheceu Sofia. Ela era de família rica. E isso mudou tudo. De repente, meu filho começou a frequentar lugares caros, a usar roupas de grife, a falar sobre investimentos e oportunidades. E sempre precisava de um pouco mais de dinheiro para não ficar envergonhado perto da família da namorada. "Me empresta 15.000, pai? Preciso comprar um carro decente para levar a Sofia nos lugares. Não posso aparecer de Uber." Vendi as ferramentas profissionais que tinha guardado. Algumas eram do meu pai, relíquias. Consegui 17.000. Dei tudo para Tiago. Ele comprou um Honda Civic usado. Quando casou com Sofia, em 2015, eu paguei a festa. Não toda, claro. A família dela bancou a maior parte. Mas a minha contribuição foi de R$ 65.000. A banda, o buffet para a minha lista de convidados, as bebidas, o fotógrafo.
Usei todo o dinheiro do seguro de vida de Márcia que ela havia deixado para mim. Foi o casamento mais lindo que já vi, pai. O Senhor tornou esse dia perfeito. Tiago disse, me abraçando enquanto dançávamos aquela valsa de pai e filho. Sempre vou lembrar do que o Senhor fez por mim. Os netos nasceram. Felipe em 2016, Bernardo em 2018. Eu estava extasiado. Finalmente ia ter a chance de ser um avô presente, de construir memórias, de passar para eles tudo o que aprendi na vida. Mas a presença tinha um preço que eu não sabia que estava pagando. Seu Roberto, Sofia me ligava quase toda semana. Pode buscar os meninos na escola hoje? Tenho pilates e depois vou ao dermatologista. Claro, filha. Sem problema. Sogro, o Felipe precisa de um videogame novo. Todos os amiguinhos da escola têm. O senhor pode ajudar? É R$ 1.800. Comprei o videogame. E os jogos? E depois o videogame do Bernardo, porque não era justo um ter e o outro não. Pai, Tiago me ligava às 2 da manhã, o Bernardo está com febre alta e a Sofia entrou em pânico. Pode vir ficar com a gente? Seu Roberto sabe lidar com essas coisas. Eu ia. Sempre ia. Pegava 2 ônibus às 3 da madrugada, porque já não tinha mais carro, e ficava lá cuidando do neto enquanto eles dormiam. Em 2019, Tiago teve a ideia da segunda startup. Dessa vez ia dar certo, ele garantiu. Era uma plataforma de delivery diferenciada, focada em comida saudável. Só precisava de investimento inicial. Pai, essa é a oportunidade da nossa vida. Se o senhor entrar como investidor anjo, quando a empresa decolar, o senhor vai ficar rico. Nunca mais vai precisar se preocupar com dinheiro. Eu tinha acabado de vender o sítio em Atibaia. Recebi R$ 900 mil. Era tudo o que me restava de patrimônio, além do apartamento em Santo Amaro. Dei 500 mil para Tiago. Investi na empresa dele. Me tornei sócio com 3%. Nos primeiros 6 meses, pareceu que realmente ia dar certo. A startup conseguiu alguns clientes, teve matérias em blogs de tecnologia. Tiago apareceu em um podcast falando sobre empreendedorismo. Ele estava radiante. Viu, pai? Eu disse que dessa vez seria diferente. O senhor acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Quando ficarmos milionários, vou comprar uma casa com uma suíte enorme só para o senhor. Mas no final do primeiro ano, começaram os problemas. Concorrência, má gestão, decisões equivocadas. Tiago nunca assumiu responsabilidade. Era sempre culpa do mercado, dos investidores que não entraram, dos funcionários que não eram comprometidos o suficiente. Em 2021, a startup fechou as portas. Meus R$ 500 mil evaporaram. Meus 3% não valiam nem o papel onde estavam impressos. Foi um aprendizado, pai, Tiago disse quando me contou, sem demonstrar nenhuma emoção real. No mundo dos negócios você perde algumas e ganha outras. Ele perdeu meus R$ 500 mil com a tranquilidade de quem comentava sobre o tempo. Mas um ano depois, em 2022, surgiu a oportunidade da casa no Morumbi. Um apartamento de 250 metros quadrados, 3 suítes, varandas, piscina no condomínio, academia, salão de festas. Sofia estava encantada. Era o sonho dela desde criança, morar no Morumbi. O problema era o sinal. R$ 500 mil. Pai, Tiago veio até meu apartamento modesto em Santo Amaro. Essa é a nossa chance de dar uma vida melhor para os meninos. Uma casa em um bairro seguro, boas escolas por perto, uma estrutura que eles merecem. Só que estou R$ 300 mil a menos do que preciso para o sinal. Eu tinha os 300 mil. Era o que sobrou da venda do sítio, depois do investimento na startup fracassada. Era literalmente tudo que me restava em dinheiro líquido, além da aposentadoria. Tiago, tentei argumentar. Isso é tudo que tenho. Se eu der esse dinheiro, fico sem nada de reserva para emergências. E se eu ficar doente? E se precisar de algum tratamento? Pai, você não vai ficar doente. O senhor é forte, saudável. E além do mais, quando eu precisar, o senhor nunca me abandonou. Por que eu te abandonaria se você precisasse? Somos família. Dei os 300 mil. Tiago e Sofia compraram o apartamento no Morumbi.
Fizeram uma festa de inauguração para 50 pessoas. Eu não fui convidado. Soubemos depois por um primo. Eles queriam algo mais íntimo, só amigos próximos. Nos 3 anos seguintes, desenvolvi um padrão. Ligava para Tiago 2 vezes por semana. Geralmente ele não atendia. Quando atendia, a conversa era curta, protocolar. Sim, pai, tudo bem. Os meninos estão bem. A Sofia está bem. Trabalho está corrido. A gente se vê qualquer dia desses. Eu tentava marcar almoços. Tiago sempre tinha algo mais importante. Uma reunião de trabalho, um compromisso com a família da Sofia, um evento de networking que não podia perder. Consegui vê-lo pessoalmente umas 6 vezes nesses 3 anos. Sempre encontros breves, constrangidos, onde eu me sentia como um estranho tentando fazer conversa com alguém que preferia estar em qualquer outro lugar. Os netos eu via ainda menos. Tentei criar tradições. Ofereci levar Felipe e Bernardo ao parque todo sábado. Depois de 2 vezes, Sofia começou a dizer que eles tinham aulas de natação, judô, robótica. Sempre algo mais importante do que passar tempo com o avô. Ofereci ajudar com a lição de casa. Não precisa, sogro. Eles têm professores particulares. Ofereci buscá-los na escola. A gente tem motorista agora. Fica tranquilo. Tranquilo. Como se fosse possível ficar tranquilo enquanto minha única família me excluía sistematicamente de suas vidas, exceto quando precisavam de algo. O Uber me deixou em frente ao meu prédio em Santo Amaro. Um prédio simples, sem portaria 24 horas, sem elevador. 4º andar. Subi as escadas devagar, cada degrau pesando como uma pedra. Minha vizinha, Dona Geralda, uma senhora de 78 anos que morava ali há 30, estava varrendo o corredor. Boa tarde, seu Roberto. Como foi a festa do seu filho? Não teve festa para mim, Dona Geralda. Respondi. E minha voz saiu mais quebrada do que eu queria. A senhora está bem? Ela se aproximou, preocupada. Não, Dona Geralda. Não estou bem. Acho que nunca mais vou estar. Ela me fez entrar no apartamento dela. Preparou um café forte e ficou ouvindo enquanto eu contava tudo. Cada palavra cruel, cada rejeição, cada momento de humilhação. Quando terminei, ela estava com lágrimas nos olhos. Seu Roberto, ela disse segurando minhas mãos, eu vou te falar uma coisa que talvez você não queira ouvir, mas que precisa ouvir. Seu filho não te ama. Ele nunca te amou de verdade. Ele ama o que você pode fazer por ele. E agora que você já deu tudo, ele te descartou como se fosse lixo. As palavras dela eram duras, mas verdadeiras. Eu sabia disso no fundo do meu coração, mas ouvir alguém falar em voz alta tornou aquilo real de uma maneira devastadora. O que eu faço, Dona Geralda? Como eu continuo vivendo depois disso? Ela pensou por um longo momento antes de responder. Você se lembra do seu Roberto que você era antes de se casar? Antes de ter filho? Quem era aquele homem? Eu tive que pensar muito tempo para responder. Fazia tanto tempo que eu não pensava em mim como indivíduo, separado da minha identidade de pai e avô. Eu era um jovem que gostava de motos, lembrei. Sonhava em viajar pelo Brasil inteiro em uma motocicleta. Queria conhecer todas as capitais, todas as praias, todas as montanhas. E o que aconteceu com esse sonho? Tiago nasceu. E aí toda a minha vida passou a girar em torno dele. Não havia mais tempo ou dinheiro para sonhos próprios. Eu era pai, e isso era tudo que eu precisava ser. Dona Geralda assentiu lentamente. Seu Roberto, você tem 74 anos. Se Deus quiser, ainda tem pelo menos mais 10 ou 15 anos de vida pela frente. O senhor vai passar esses anos sendo miserável por causa de um filho ingrato? Ou vai finalmente viver para você mesmo? Voltei para meu apartamento quando escureceu. Um apartamento de 50 metros quadrados, 2 quartos pequenos, sala e cozinha conjugadas, um banheiro. Era simples, mas era meu. Ou melhor, tinha sido meu até aquela manhã, quando eu dei a escritura para Tiago. Agora eu era só um ocupante temporário de uma propriedade que pertencia ao meu filho. A primeira coisa que fiz foi ligar para meu advogado, Dr. Henrique Almeida, um conhecido dos tempos da oficina que agora trabalhava com direito de família e sucessões.
Doutor Henrique, preciso de uma consulta urgente. É sobre a escritura que eu transferi hoje para meu filho. Ele me recebeu no escritório dele na manhã seguinte. Quando contei a história completa, ele ficou em silêncio por um longo tempo, apenas balançando a cabeça. Seu Roberto, infelizmente você fez uma doação em vida. A escritura foi transferida legalmente. A menos que você consiga provar que foi coagido ou que estava sob influência de alguma condição mental alterada, não há muito que possamos fazer para reverter. Mas tem algo mais que me preocupa. O quê? Se você está morando nesse apartamento e ele agora pertence ao seu filho, tecnicamente ele pode pedir sua desocupação a qualquer momento. Você se tornou um ocupante sem contrato formal. Meu mundo desmoronou um pouco mais. Então eu posso ficar literalmente na rua? Teoricamente sim. Mas existe algo que podemos fazer. Dr. Henrique abriu um arquivo no computador. Vou preparar uma documentação completa de todos os valores que você investiu na vida do seu filho. Cada centavo, cada propriedade vendida, cada sacrifício financeiro. Se ele tentar te tirar do apartamento, podemos entrar com uma ação de cobrança baseada em enriquecimento ilícito ou ingratidão. Passei os próximos 3 dias fazendo algo que nunca tinha feito, documentando meticulosamente cada centavo que gastei com Tiago ao longo de 40 anos. Vasculhei caixas velhas no armário procurando recibos, comprovantes bancários, contratos, notas fiscais. Dona Geralda me ajudou, trazendo café e palavras de encorajamento enquanto eu preenchia planilhas no computador velho que eu tinha. A lista cresceu de uma maneira que me deixou chocado. Eu sabia que tinha feito sacrifícios, mas nunca tinha parado para somar tudo. Tratamentos de asma, R$ 23 mil. Intercâmbio nos Estados Unidos, R$ 45 mil. Faculdade particular, R$ 78 mil. Venda do Corolla para a primeira startup, R$ 42 mil. Contribuição para o casamento, R$ 65 mil. Presentes para os netos ao longo dos anos, aproximadamente R$ 32 mil. Investimento na segunda startup, R$ 500 mil. Sinal do apartamento no Morumbi, R$ 300 mil. Mensalidades da escola particular dos netos que paguei por 2 anos, R$ 58 mil. Pagamentos de contas de emergência ao longo dos anos, aproximadamente R$ 75 mil. Carro que comprei para Tiago, R$ 17 mil. Videogames, computadores e eletrônicos, R$ 23 mil. Roupas e itens pessoais quando Tiago estava começando a carreira, aproximadamente R$ 15 mil. Viagens e presentes diversos, aproximadamente R$ 40 mil. Quando terminei de somar, o total era devastador. R$ 1.313.000. Mais de R$ 1.300.000 que eu tinha investido na vida do meu filho ao longo de 40 anos. Dinheiro que vinha do meu suor, dos meus sonhos adiados, das propriedades herdadas da minha família, do seguro de vida da minha esposa falecida. E o retorno? Um sussurro gelado desejando minha morte no dia do aniversário dele. Dr. Henrique examinou a documentação com atenção. Seu Roberto, isso aqui é ouro. Temos comprovação de um padrão sistemático de transferência de patrimônio do pai para o filho. Em alguns casos, até podemos argumentar que houve uma espécie de abuso financeiro, considerando que você é idoso e estava sendo emocionalmente manipulado. Mas eu não fiz nada disso contra a minha vontade, argumentei. Eu queria ajudar meu filho. Querer ajudar é uma coisa. Ser sistematicamente explorado é outra. Olha, seu filho tinha plena consciência da sua situação financeira. Ele sabia que ao aceitar esses valores, estava comprometendo a sua segurança financeira na velhice. E mesmo assim continuou aceitando e pedindo mais. Isso caracteriza, no mínimo, uma falta de consideração grave que pode ser usada judicialmente. O que o senhor sugere que eu faça? Primeiro, vamos entrar com uma ação de cobrança. Vamos requerer que pelo menos uma parte significativa desse valor seja devolvida, considerando que você está em situação de vulnerabilidade financeira e que precisa desses recursos para a sua subsistência. Segundo, vamos entrar com uma notificação extrajudicial,
informando que você está exercendo seu direito de habitar o apartamento de forma vitalícia, baseado em jurisprudência que protege doadores idosos de serem desalojados de propriedades que doaram a filhos. Isso significa que Tiago não pode me tirar de lá? Não facilmente. Ele teria que provar que você está causando dano à propriedade ou que ele tem uma necessidade urgente e comprovada de usar o imóvel. E mesmo assim, ele teria que te oferecer uma moradia alternativa equivalente. Considerando que ele mora em um apartamento no Morumbi, vai ser difícil argumentar que ele precisa urgentemente do seu apartamento em Santo Amaro. Senti uma pequena chama de esperança acender dentro de mim. Não era vingança que eu queria. Era dignidade. Era a garantia de que eu não seria jogado na rua depois de dar tudo o que tinha. Vamos fazer isso, concordei. Prepare todos os documentos necessários. Dr. Henrique sorriu pela primeira vez. Seu Roberto, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você nunca se casou de novo depois que sua esposa faleceu? Eram 12 anos. O senhor ainda era relativamente jovem. Por que Tiago não gostava da ideia? Sempre que eu mencionava que estava conhecendo alguém, ele ficava desconfortável. Dizia que ninguém ia cuidar de mim como ele cuidaria, que eu não precisava de mais ninguém na minha vida. E eu acreditei nisso. Dr. Henrique balançou a cabeça lentamente. Seu Roberto, com todo respeito, seu filho te manipulou emocionalmente a vida inteira. Ele te isolou de outras relações para manter você focado nele e nas necessidades dele. Isso é um padrão clássico de abuso emocional. Ouvir aquilo em voz alta foi como levar um tapa na cara. Abuso emocional. Meu filho tinha abusado emocionalmente de mim durante décadas, e eu tinha sido conivente, acreditando que estava sendo um bom pai. Voltei para casa com uma pasta cheia de documentos e uma determinação que eu não sentia há anos. Dona Geralda estava me esperando no corredor. E então, vamos processar o ingrato. Ela bateu palmas. Graças a Deus, já estava na hora de você reagir. Mas tem uma coisa, Dona Geralda. Preciso da sua ajuda. O que você precisar, seu Roberto? Você sabe que pode contar comigo. Preciso que você seja minha testemunha. Testemunha do quê? De que eu estou em perfeita saúde mental. De que estou tomando decisões conscientes e racionais. Porque eu tenho a sensação de que quando Tiago receber a notificação judicial, ele vai tentar dizer que estou senil, que estou sendo manipulado, qualquer coisa para desacreditar minhas ações. Dona Geralda entendeu imediatamente. Pode deixar. Vou documentar tudo. Aliás, tenho uma amiga que é assistente social aposentada. Vou pedir para ela vir conversar com você e fazer um relatório informal sobre seu estado mental e suas condições de vida. Ótimo. Naquela noite, comecei a fazer algo que não fazia há muito tempo. Planejei minha própria vida, independente de Tiago. Liguei meu computador velho e comecei a pesquisar. Quanto custava uma viagem de moto pelo Brasil? Quais eram os melhores roteiros? Existiam grupos de motociclistas da terceira idade? As respostas me surpreenderam. Tinha grupos inteiros de aposentados que viajavam pelo país em motos. Tinha roteiros planejados, pousadas especializadas, até eventos específicos para motociclistas mais velhos. E o melhor, não era tão caro quanto eu imaginava. Uma boa moto usada custava entre 15 e 20 mil reais. Com planejamento cuidadoso, dava para fazer viagens longas gastando cerca de 2 mil reais por mês, incluindo combustível, alimentação e hospedagem. Minha aposentadoria era de 3.400 reais. Se eu vivesse de forma modesta, gastando 1.400 reais com despesas fixas do apartamento, sobravam 2.000 para realizar os sonhos que adiei por 40 anos. Pela primeira vez em décadas, senti uma emoção que tinha esquecido que existia. Empolgação. Empolgação com o meu próprio futuro, não com o futuro do meu filho ou dos meus netos. Empolgação comigo mesmo. Na manhã seguinte, fui até uma concessionária de motos usadas na Marginal Tietê. O vendedor, um rapaz jovem chamado Diego, me olhou com ceticismo quando entrei. Posso ajudar, senhor? Estou procurando uma moto para a viagem. Algo confiável.
confortável para longas distâncias. Ele piscou algumas vezes, processando. O senhor vai viajar de moto? Aos 74 anos? Por que não? Tenho carteira de habilitação para moto desde os 20. Só parei de andar quando Tiago nasceu. Mas agora estou livre de novo. Diego deve ter percebido algo na minha voz. Uma determinação que não aceitava dúvidas. Certo, então. Vamos ver o que temos. Ele me mostrou várias opções. Expliquei que tinha um orçamento de 20 mil reais. Queria algo robusto, que aguentasse estradas ruins, que tivesse porta-malas para carregar minhas coisas. Tenho exatamente o que o senhor precisa, ele disse, me levando até uma Honda CB500X de 2015. É uma trail, própria para viagens. O antigo dono era um senhor de 68 anos que viajava pelo Brasil. Ele cuidou muito bem dela. R$18.500. Sentei na moto. O guidão era confortável. A altura do banco era boa para mim. Liguei o motor. O ronco era perfeito. Nem muito alto, nem muito baixo. Era a voz da liberdade. Vou levar. Decidi. Diego arregalou os olhos. O senhor não quer fazer um test drive primeiro? Não preciso. Eu sei quando algo está certo. E isso está certo. Passei os próximos dias cuidando da documentação da moto, comprando equipamentos de segurança. Capacete bom, jaqueta com proteções, luvas, botas. Gastei mais R$4.000. Também comprei um celular novo com GPS, porque o meu era muito antigo. R$1.200. E comprei um baú traseiro para a moto onde cabiam minhas roupas e alguns pertences essenciais. R$700. No total, investi R$24.400 do dinheiro que tinha guardado para emergências. Deixei apenas R$5.600 na poupança. Era um risco, mas pela primeira vez em décadas, era um risco que eu estava assumindo para mim mesmo, não para outra pessoa. Dona Geralda quase teve um ataque quando viu a moto estacionada na rua. Seu Roberto, o senhor comprou uma moto? Comprei. E vou viajar pelo Brasil inteiro nela. Ela começou a protestar, a falar sobre perigos, sobre idade, sobre ossos frágeis. Mas então parou e me olhou nos olhos. Sabe de uma coisa? Você está certo. Você merece viver, seu Roberto. De verdade viver. Não apenas existir em função de um filho ingrato. Quando você vai sair? Ainda não sei. Preciso resolver algumas coisas primeiro. Mas em breve. Muito em breve. Uma semana depois, recebi uma ligação de Tiago. Era a primeira vez que ele me ligava desde o aniversário, 3 semanas atrás. Pai, precisamos conversar. Sobre o quê? Recebi uma notificação do seu advogado. Alguma confusão sobre o apartamento e sobre dinheiro que você acha que eu te devo. Que história é essa? Não é confusão, Tiago. É apenas a formalização legal da nossa situação. Dei esse apartamento para você, mas vou continuar morando aqui. E quanto ao dinheiro, são todos os valores que investi em você ao longo dos anos. Valores devidamente documentados. Pai, você está ficando maluco. Você me deu essas coisas porque quis. Ninguém te obrigou. Você está certo. Ninguém me obrigou. Mas também ninguém me disse que, depois de dar tudo, eu ia ouvir que o melhor presente que você poderia receber seria a minha morte. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Pai, eu estava nervoso naquele dia. Falei sem pensar. Você falou exatamente o que estava pensando, Tiago. E eu acredito em você. Acredito que era exatamente isso que você queria. Que eu desaparecesse da sua vida. E sabe o quê? Vou fazer isso. Mas do meu jeito, não do seu. O que isso significa? Significa que vou sair em uma viagem pelo Brasil. Pode durar meses, talvez um ano. E durante esse tempo você não vai me ver, não vai me ouvir, vai ser exatamente como se eu tivesse desaparecido da sua vida. Você vai ter o que pediu. Pai, não seja ridículo. Um homem da sua idade não pode sair viajando de moto pelo Brasil. É perigoso. Você pode se machucar. E quem vai cuidar de você se algo acontecer? Engraçado você se preocupar com isso agora, não é? Quando você me disse que queria que eu morresse, não parecia muito preocupado com meu bem-estar. Olha, pai,
Vamos parar com esse drama todo. Venha aqui em casa. A gente conversa direito, resolve essa questão do processo. E tudo volta ao normal. Normal? E o que é normal para você, Tiago? Eu continuar dando tudo e você continuar me tratando como um estorbo? Ninguém te trata como estorbo. Você só é muito sensível, fica se fazendo de vítima. Você sabe que eu te amo. Mas você precisa entender que eu tenho minha vida, minha família, meus compromissos. Não posso ficar te dando atenção o tempo todo. Eu nunca pedi atenção o tempo todo. Só queria ser tratado com o mínimo de respeito e consideração. Mas tudo bem, Tiago. Você deixou muito claro o que sente por mim. E eu finalmente entendi a mensagem. Pai, você está sendo dramático. Vou ser bem direto. Eu realmente não sei se vou voltar dessa viagem. Talvez eu encontre um lugar onde eu me sinta valorizado, respeitado. Talvez eu decida ficar por lá. Ou talvez eu realmente morra na estrada, como você desejou. De qualquer forma, você vai ter o que queria. Uma vida sem mim. O quê? Você está me ameaçando? Não estou ameaçando ninguém. Estou apenas vivendo minha vida. Algo que deveria ter começado a fazer há muito tempo. Pai, se você sair nessa viagem maluca, eu vou ter que tomar providências. Vou falar com assistentes sociais. Talvez até pedir uma interdição judicial. Você claramente não está em condições mentais de tomar decisões. Pode tentar. Mas eu já tenho laudos médicos comprovando minha plena capacidade mental. Tenho testemunhas. Tenho documentação de tudo. Você não vai conseguir me internar nem me declarar incapaz, Tiago. Eu me preveni contra isso. Outro silêncio, dessa vez mais longo. Quando Tiago voltou a falar, sua voz tinha mudado. Estava mais dura, mais fria. Está bem, pai, faça o que quiser. Mas não venha chorando quando as coisas derem errado. E pode tirar da cabeça essa ideia de processar. Você não vai conseguir provar nada. Eu tenho os melhores advogados que o dinheiro pode pagar. Os melhores advogados pagos com o meu dinheiro, você quer dizer? Tiago desligou na minha cara. Olhei para o telefone na minha mão. 40 anos. 40 anos de dedicação, sacrifício, amor incondicional. E tudo o que eu tinha para mostrar era um filho que me ameaçava com interdição judicial e desligava o telefone na minha cara. Mas algo estranho aconteceu. Em vez de sentir dor, senti alívio. Era como se uma corda que estivesse me amarrando por décadas finalmente tivesse se rompido. Eu estava livre. Livre para ser egoísta. Livre para viver para mim mesmo. Livre para, pela primeira vez em 40 anos, colocar minhas próprias necessidades em primeiro lugar. Nos dias seguintes, intensifiquei meus preparativos. Fiz um check-up médico completo. O Dr. Sérgio, meu médico há 15 anos, ficou surpreso com meus planos. Seu Roberto, o senhor tem 74 anos. Uma viagem dessas exige muito fisicamente. Doutor, meus exames estão todos bons? Estão. Pressão controlada, diabetes controlada, coração funcionando bem para a idade. O senhor está em ótima forma para alguém com 74 anos. Então não há impedimento médico? Tecnicamente não. Mas eu recomendaria que o senhor fosse com alguém, não sozinho. Vou sozinho, doutor. E pela primeira vez na minha vida, vou fazer algo completamente para mim. Ele deve ter visto algo no meu rosto porque não insistiu mais. Apenas me deu uma receita atualizada dos meus medicamentos e uma carta detalhando minha condição de saúde, caso eu precisasse de atendimento médico em outras cidades. Comprei uma barraca de camping boa, um saco de dormir apropriado, um fogareiro portátil, utensílios básicos de cozinha. Planejava alternar entre pousadas baratas e camping, para economizar e também para ter a experiência completa de liberdade. Dona Geralda me ajudou a fazer uma lista do que levar de roupas. Não muita coisa, porque o espaço na moto era limitado. 3 calças jeans, 5 camisetas, uma jaqueta leve, roupas íntimas, meias, um tênis extra, chinelo, nécessaire com produtos de higiene, meus medicamentos para 3 meses, documentos, dinheiro. Vasculhei o apartamento procurando recordações que quisesse levar. Fotos da Márcia, uma foto minha com meu pai.
tirada quando eu tinha 20 anos, os dois ao lado da primeira moto que eu tive. Um terço que tinha sido da minha mãe. Mais nada. O resto eram apenas coisas, objetos sem valor emocional real. No dia antes de partir, recebi a visita de Dr. Henrique. Seu Roberto. Trouxe todos os documentos do processo. Está tudo protocolado. A notificação foi entregue ao seu filho. Agora é aguardar a resposta dele. Pode levar algumas semanas. Eu não vou estar aqui. Vou viajar. Por quanto tempo? Não sei. Pode ser meses. Pode ser um ano. Pode ser para sempre. Ele me olhou com preocupação. Seu Roberto, o senhor está bem? Nunca estive melhor, Dr. Henrique. Pela primeira vez em décadas estou vivendo para mim mesmo. Entreguei a ele uma procuração ampla para que pudesse me representar em qualquer questão legal durante minha ausência. Também deixei os contatos de Dona Geralda como pessoa de referência. Se Tiago tentar algo enquanto estiver fora, a Dona Geralda vai me avisar, expliquei. E o senhor vai voltar? Dr. Henrique perguntou. Sinceramente, não sei. Depende do que eu encontrar pelo caminho. Na manhã de 15 de abril de 2024, acordei às 5 horas. O sol ainda não tinha nascido. Tomei um café tranquilo, verifiquei pela última vez minha mochila e os baús da moto. Dona Geralda apareceu às 6. Trouxe marmitas para minha primeira semana de viagem. Seu Roberto, prometa que vai me ligar toda semana para dizer que está bem. Prometo, Dona Geralda. E obrigado, por tudo. Ela me abraçou com força. Esse filho seu não sabe o tesouro que está perdendo. Mas você vai encontrar pessoas pelo caminho que vão valorizar a pessoa incrível que você é. Desci as escadas pela última vez, não sabendo quando voltaria. Ou se voltaria. A moto estava me esperando na rua. Coloquei o capacete, liguei o motor, senti a vibração familiar entre minhas pernas. Era a sensação de estar vivo. Vivo de verdade, não apenas existindo. Antes de partir, peguei meu celular e gravei uma mensagem de áudio para Tiago. Não liguei para ele, apenas gravei e enviei pelo WhatsApp. Tiago, esta é provavelmente a última vez que você vai ouvir minha voz por um bom tempo. Estou saindo em uma viagem pelo Brasil. Não sei quando volto. Talvez nunca volte. Você me disse que o melhor presente seria eu desaparecer da sua vida. Estou te dando esse presente. Mas quero que você saiba uma coisa. Eu te amei com cada fibra do meu ser. Cada sacrifício que fiz foi feito com amor genuíno. Eu não me arrependo de ter sido seu pai. Me arrependo apenas de não ter percebido mais cedo que esse amor era unilateral. Espero que um dia você entenda o que perdeu. Espero que seus filhos te tratem com mais respeito do que você me tratou. E espero que, se algum dia você sentir falta de mim, seja tarde demais. Porque alguns danos são irreversíveis, meu filho, e algumas palavras nunca podem ser desfeitas. Adeus. Enviei a mensagem e bloqueei o número dele. Bloqueei também o número da Sofia. Deixei apenas o número de Dona Geralda desbloqueado, caso ela precisasse me avisar de alguma emergência legal. Acelerei a moto e parti. Não olhei para trás. Meu primeiro destino era Campos do Jordão, a 200 quilômetros de São Paulo. Planejava chegar lá no final da tarde, passar a noite em uma pousada barata e no dia seguinte continuar para o Rio de Janeiro. De lá, subiria a costa brasileira até o Nordeste. Depois, quem sabe, a Amazônia, o Sul. Não tinha roteiro fixo. Tinha apenas liberdade. A sensação de estar na estrada era indescritível. O vento batendo no meu rosto através do capacete aberto, o sol nascendo no horizonte, a Dutra se estendendo à minha frente como uma promessa de infinitas possibilidades. Eu estava vivo. Realmente vivo pela primeira vez em 40 anos. Parei para abastecer em São José dos Campos. O frentista, um senhor de uns 50 anos, olhou para mim e para a moto com admiração. Viajando sozinho, senhor? Sozinho e feliz. Ele riu. Eu queria ter essa coragem. Minha esposa nunca deixaria. A vida é curta demais para viver pelos outros, respondi. Uma hora a gente tem que viver para si mesmo. Ele ficou pensativo enquanto terminava de abastecer. Sabe de uma coisa? O senhor está certo.
Vou falar isso para ela hoje. Cheguei em Campos do Jordão às 5 da tarde. A cidade estava linda, o outono começando a colorir as árvores. Encontrei uma pousada simples, R$ 50 a diária, café da manhã incluído. Era perfeita. Depois de um banho quente, saí para caminhar pela cidade. Sentei em um café e pedi um chocolate quente e um pedaço de torta de maçã. Enquanto comia, observei as famílias passando. Pais com filhos, avós com netos. Por um momento, senti uma pontada de tristeza. Mas então lembrei das palavras de Tiago no aniversário dele. E a tristeza se transformou em determinação. Eu tinha feito a escolha certa. Naquela noite, deitado na cama confortável da pousada, liguei para a Dona Geralda. Estou bem. Cheguei em Campos do Jordão. A viagem foi tranquila. Que bom, seu Roberto. E como você está se sentindo? Estou me sentindo livre, Dona Geralda. Livre de verdade. E sabe o que é melhor? Tiago viu minha mensagem. Visualizou há 3 horas. E não respondeu nada. Ele não vai responder, seu Roberto. Pelo menos não por enquanto. Pessoas como seu filho só valorizam o que têm quando perdem. E mesmo assim, às vezes não valorizam. Apenas sentem falta dos benefícios que perderam. A senhora é sábia. Sou apenas uma velha que já viu muita coisa na vida. Agora vá dormir. Amanhã tem mais estrada te esperando. Dormi como não dormia há anos. Sem ansiedade, sem preocupações, sem aquele peso constante no peito de estar constantemente disponível para resolver problemas de outras pessoas. Nos dias seguintes, continuei minha jornada. Rio de Janeiro, onde fiquei 3 dias explorando a cidade, comendo em botequins baratos, conversando com pessoas nas praias. Vitória, onde acampei pela primeira vez na praia de Camburi e dormi ouvindo o barulho do mar. Salvador, onde passei uma semana, perdido na beleza do Pelourinho, na comida baiana, na música nas ruas. Em cada cidade, eu encontrava pessoas, e algo surpreendente começou a acontecer. As pessoas se interessavam pela minha história. Em um albergue em Salvador, conheci um grupo de viajantes mais jovens, entre 30 e 40 anos. Quando contei que estava viajando sozinho de moto aos 74, eles ficaram fascinados. Cara, você é minha inspiração, disse um rapaz chamado Pedro, de 35 anos. Eu fico reclamando que tenho 35 e é tarde demais para fazer coisas. Você está aqui com 74, vivendo mais do que eu. Nunca é tarde para viver, respondi. Só é tarde quando você morre. E mesmo assim, algumas pessoas morrem muito antes do corpo parar de funcionar. Morrem quando param de ter sonhos próprios. Eles me convidaram para uma roda de violão naquela noite. Bebemos cerveja, cantamos, conversamos sobre a vida. Nenhum deles sabia do meu passado, da minha história com Tiago, dos sacrifícios que fiz. Para eles, eu era apenas Roberto, um motociclista aventureiro que tinha decidido conhecer o Brasil. E sabe o que eu descobri? Essa versão de mim era muito mais interessante do que a versão que tinha sido definida apenas pela função de pai. Em Recife, conheci uma mulher chamada Laura. Ela tinha 68 anos. Era viúva e também estava viajando sozinha. Nos encontramos em um mirante na praia de Boa Viagem. Ela estava fotografando o pôr do sol. Bela foto, comentei. Belo pôr do sol, ela respondeu sorrindo. Também está viajando sozinho? Estou. Primeira vez? Na verdade, é a primeira vez em 40 anos. Laura me olhou com curiosidade e acabamos conversando por horas. Ela me contou que tinha 3 filhos, todos adultos, todos bem-sucedidos. E todos tinham tentado impedi-la de fazer aquela viagem. Disseram que era perigoso, que eu era velha demais, que deveria ficar em casa cuidando dos netos. E o que você disse para eles? Disse que já tinha cuidado o suficiente, que agora era a minha vez. Nos tornamos companheiros de viagem. Por 2 semanas, viajamos juntos pela costa nordestina, Natal, Fortaleza, São Luís. Era reconfortante ter alguém que entendia, alguém que também tinha escolhido a própria felicidade depois de décadas colocando os outros em primeiro lugar. Você se arrepende de ter sido mãe? Perguntei uma noite,
enquanto jantávamos tapioca em uma barraca de praia em Jericoacoara. Nunca, Laura respondeu sem hesitar. Me arrependo apenas de ter confundido ser boa mãe com ser capacho. Ser boa mãe é educar, amar, preparar os filhos para o mundo. Não é sacrificar tudo e acabar sendo desvalorizada. No final de maio, 2 meses depois de partir, recebi uma ligação de Dona Geralda. Seu Roberto, tenho notícias. Pode falar. Seu filho apareceu aqui no prédio. Está procurando por você desesperadamente. O que ele quer? Disse que precisa falar com você urgentemente. Que tem questões financeiras para resolver. Tentou me convencer a dar seu número de telefone, mas eu não dei. Fez muito bem. Ele insistiu. Muito. Disse que é uma emergência familiar, que os meninos estão perguntando por você, que a família toda está preocupada. É engraçado como agora todos estão preocupados, não é? Quando ele me disse que queria que eu morresse, não parecia muito preocupado. Pois é, também achei estranho. Mas tem mais uma coisa. O quê? Chegou uma citação judicial no seu nome. Tiago está entrando com uma ação pedindo a anulação da doação do apartamento. Está alegando que você estava senil quando fez a transferência e que foi influenciado indevidamente. Esperto. Mas a gente já esperava isso, não é? Sim. Dr. Henrique já está preparando a defesa. Ele disse que com os laudos médicos e os testemunhos que temos, vai ser muito difícil do Tiago ganhar essa ação. Ótimo. Alguma outra coisa? Dona Geralda hesitou antes de responder. Seu Roberto, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você sente falta deles? Dos meninos? Sinto. Todos os dias. Mas sabe o que eu descobri? Que sentir falta é diferente de estar disposto a voltar para uma situação que me destruía. Eu posso sentir falta dos meus netos e ainda assim escolher minha própria saúde mental e emocional. Naquela noite, sentado em uma pousada em Barreirinhas, porta de entrada dos Lençóis Maranhenses, refleti sobre a ligação. Tiago estava desesperado. Isso ficou claro pelas ações dele. Mas a pergunta era: desesperado por quê? Por minha ausência emocional ou por questões financeiras? Laura, que estava na pousada comigo, ouviu a história. E você vai ligar para ele? Não. Ele teve 2 meses para refletir sobre as palavras que disse. Se nesse tempo, a única coisa que conseguiu fazer foi processar pedindo o apartamento de volta, então isso me diz tudo o que preciso saber sobre as prioridades dele. Mas e se realmente for sobre os meninos? E se eles realmente estão sentindo sua falta? Laura, se meus netos realmente sentissem minha falta, Tiago me ligaria dizendo: pai, os meninos querem falar com você. Ele não disse isso. Disse que tem questões financeiras. Isso fala mais alto do que qualquer outra coisa. Ela assentiu lentamente. Você está certo. Algumas pessoas só percebem o valor de alguém quando perdem os benefícios que essa pessoa proporcionava. Os Lençóis Maranhenses foram uma experiência transcendental. Aquelas dunas brancas infinitas, intercaladas com lagoas de água cristalina. Era como estar em outro planeta. Fiz o passeio com um grupo de turistas. Uma família de São Paulo reconheceu minha moto no estacionamento da pousada. Aquela CG com baús é sua? Perguntou o pai, um homem de uns 45 anos. É sim. Caramba, que coragem viajar de moto até aqui. O senhor está em algum grupo de motociclistas? Não. Estou viajando sozinho. Sozinho? Ele pareceu impressionado. Minha esposa nunca me deixaria fazer uma coisa dessas. A esposa dele, que estava ao lado, deu uma cotovelada nele. Claro que eu deixaria. O problema é que você nunca teve coragem de sair da sua zona de conforto. Ri da interação deles. Sabe, eu viajei a vida inteira na zona de conforto dos outros. Agora estou finalmente explorando a minha própria. O que te fez mudar? Perguntou a esposa, genuinamente curiosa. A percepção de que sacrificar tudo pelos outros não garante amor, respeito ou reciprocidade. Garante apenas que você se perca no processo. Houve um silêncio contemplativo. Então, o filho deles, um adolescente de uns 16 anos que até então estava no celular, olhou para cima. Isso foi profundo, velho. Obrigado, garoto. Às vezes a vida nos ensina lições difíceis.
A questão é se vamos aprender com elas. Mais tarde, enquanto flutuava em uma das lagoas, olhando para o céu infinitamente azul, tive uma epifania. Eu tinha passado 40 anos tentando comprar o amor do meu filho. Cada transferência bancária, cada propriedade vendida, cada sonho adiado era uma tentativa inconsciente de garantir que ele me amasse, que me valorizasse, que me considerasse importante. Mas amor verdadeiro não pode ser comprado. Respeito não pode ser comprado. E quanto mais eu dava, menos valor Tiago atribuía ao que recebia, porque passou a ver tudo como algo que lhe era devido, não como sacrifícios que eram feitos com amor. A ironia é que, ao parar de dar, ao finalmente colocar limites e priorizar a mim mesmo, eu tinha me tornado mais valioso aos olhos dele. Não por quem eu era, mas pelo que eu não estava mais disposto a oferecer. E essa realização, por mais dolorosa que fosse, era libertadora. Porque significava que eu podia parar de tentar. Podia simplesmente viver. Em junho, 3 meses após minha partida, recebi um e-mail de Dr. Henrique. Estava em Belém do Pará, hospedado em um hostel simples no centro histórico. Seu Roberto anexo está a contestação do processo movido pelo seu filho. Devo dizer que os argumentos dele são fracos. Ele alega que você estava em estado de vulnerabilidade emocional e que foi coagido a fazer a doação. Porém, temos todos os laudos médicos provando sua plena capacidade. Além disso, a doação foi feita meses antes do incidente do aniversário, o que enfraquece ainda mais o argumento dele. O mais interessante é que Tiago também está alegando que você o abandonou, e que isso caracteriza abandono de incapaz ao contrário. Uma tese jurídica bastante criativa, mas completamente descabida. Ele está tentando pintar um quadro onde ele é a vítima e você é o vilão. Não vai funcionar, mas mostra o desespero dele. Anexo também está uma carta que chegou para você. Foi entregue pessoalmente no meu escritório por Sofia, sua nora. Ela pediu que eu encaminhasse para você. Não abri, evidentemente, mas pelo peso e tamanho, parece ser algo substancial. Respondi ao Dr. Henrique agradecendo e pedindo que ele escaneasse a carta e me enviasse. Algumas horas depois, recebi o arquivo PDF. Era uma carta manuscrita de 7 páginas. A letra era de Tiago. Comecei a ler. Pai, não sei se essa carta vai chegar até você ou se você vai ler. Sei que bloqueou meus números. Sei que está em algum lugar do Brasil fugindo. Fugindo de mim, eu imagino. E talvez você tenha razão em fugir. Passei os últimos 3 meses refletindo sobre o que aconteceu no meu aniversário. Sobre as palavras que disse. A Sofia tem me cobrado constantemente, dizendo que fui cruel, que fui ingrato. Os meninos perguntam pelo avô toda semana. Felipe até chorou outro dia, dizendo que você sumiu porque ele não foi legal o suficiente com você. Eu queria dizer que não era minha intenção machucar você daquele jeito. Estava estressado. Os negócios não estão indo bem. A Sofia está pressionando para termos um padrão de vida que está ficando insustentável. E quando você apareceu com aquele bolo, com aquele sorriso esperançoso, representando todas as expectativas e cobranças que sempre senti da sua parte, eu simplesmente explodi. Mas eu não queria que você morresse, pai. Eu não queria que você desaparecesse de verdade. Eu só queria espaço, liberdade, não ter que carregar o peso constante da sua presença, das suas ligações, da sua necessidade de ser importante na minha vida. Agora você me deu o que pedi, e eu descobri que não era isso que eu queria. Ou talvez era exatamente isso que eu precisava para perceber o que perdi. Parei de ler por um momento. Minhas mãos tremiam. Não de emoção ou esperança renovada, mas de raiva. Raiva de que ele ainda tentasse jogar a culpa para cima de mim. Ainda tentasse fazer parecer que suas palavras cruéis eram de alguma forma justificadas pelo meu amor. Respirei fundo e continuei lendo. A verdade é que sempre me senti sufocado pela sua generosidade. Cada presente, cada sacrifício, cada centavo que você investiu em mim,
Vinha com uma expectativa invisível, mas palpável. Que eu deveria ser grato. Que eu deveria retribuir. Que eu deveria fazer sua vida ter valido a pena. E isso era exaustivo. Quando a mamãe morreu, você se agarrou ainda mais a mim. Eu era tudo que você tinha. Você sempre dizia. E aquilo me sufocava. Porque eu tinha minha própria vida, meus próprios sonhos, minha própria família para construir. Mas você não deixava espaço para isso. Você sempre estava lá, sempre precisando de algo, sempre querendo estar envolvido. A Sofia me disse algo outro dia que me fez pensar. Ela disse: seu pai te ama, mas o amor dele é possessivo, não libertador. Ele te criou não para ser independente, mas para ser eternamente dependente da validação dele. Não sei se concordo completamente com isso, mas tem algo de verdade ali. Você sempre quis ser o herói da minha história. E quando eu tentei ser o herói da minha própria história, você ficou magoado. Como se eu estivesse te traindo ao ser bem-sucedido, sem precisar de você. O processo que meu advogado moveu foi ideia dele, não minha. Ele disse que poderíamos anular a doação baseado em coação emocional. Eu assinei os papéis porque, honestamente, aquele apartamento é um ativo que posso usar para resolver alguns problemas financeiros que tenho. Mas agora, lendo meus próprios argumentos no processo, me sinto sujo. Não sei o que espero dessa carta. Não espero perdão, porque sei que não mereço. Não espero que você volte, porque entendo que parti algo irreparável entre nós. Talvez eu só precise que você saiba que eu sei. Sei que fui cruel. Sei que fui ingrato. Sei que desperdicei o amor de um homem bom que só queria ser amado de volta. Os meninos realmente sentem sua falta. Isso não é manipulação. Felipe fez um desenho de você na moto e colocou na geladeira. Bernardo pergunta quando o avô vai voltar para ensiná-lo a consertar coisas como você costumava fazer. E eu percebo agora que, ao te afastar, não privei apenas você deles. Privei eles de você. E essa talvez seja a parte que mais me pesa. A carta continuava por mais 3 páginas, mas eu já tinha lido o suficiente. Não havia pedido de desculpas real ali. Havia justificativas. Havia racionalizações. Havia até algumas verdades dolorosas embrulhadas em acusações sutis. Mas não havia mudança real. Não havia compreensão profunda do que ele tinha feito. Laura entrou no quarto naquele momento, trazendo açaí que tinha comprado na rua. Viu minha expressão e parou. O que aconteceu? Carta do meu filho. Respondi, mostrando o celular. Ela leu em silêncio por vários minutos. Quando terminou, devolveu o telefone e se sentou ao meu lado. E? O que você está sentindo? Raiva, tristeza e uma clareza estranha. Clareza? Sim. A carta confirma tudo o que eu precisava saber. Tiago não mudou. Ele só está sentindo as consequências das próprias escolhas e não gosta disso. Mas isso não é arrependimento verdadeiro. É apenas desconforto com as consequências. Laura assentiu lentamente. Você vai responder? Vou. Mas não da maneira que ele espera. Passei o resto do dia formulando minha resposta. Não queria ser cruel, mas precisava ser honesto. Precisava estabelecer limites claros. Finalmente, à noite, escrevi. Tiago, recebi sua carta. Li cada palavra. Vou ser direto com você porque já perdi muito tempo não sendo direto. Você diz que não queria me machucar, mas estava estressado. Como se o estresse justificasse dizer ao seu pai que o melhor presente seria sua morte. Você diz que se sentia sufocado pela minha generosidade, mas nunca me disse não. Nunca estabeleceu limites. Nunca teve uma conversa honesta sobre como se sentia. Em vez disso, aceitou tudo o que eu oferecia e depois me culpou por oferecer. Você diz que meu amor era possessivo. Talvez fosse, mas eu estava disposto a aprender, a mudar, a ser diferente. Você nunca me deu essa chance. Simplesmente me descartou da maneira mais cruel possível. Quanto ao processo, você diz que foi ideia do seu advogado. Mas você assinou. Você escolheu tentar tirar de mim o último lugar que eu tinha para morar, porque aquilo resolvia problemas financeiros seus. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre suas prioridades. Sobre os meninos.
Sinto muito que eles sintam minha falta. De verdade. Mas isso não é minha responsabilidade consertar. Você criou essa situação. Você me afastou deles. Você escolheu privar seus filhos do avô porque era inconveniente para você ter que dividir a atenção deles comigo. As consequências disso são suas para carregar, não minhas. Não vou voltar, Tiago. Não agora, talvez nunca. Não porque quero te punir, mas porque finalmente entendi que não posso forçar ninguém a me amar ou me valorizar. E não vou mais sacrificar minha paz de espírito e minha saúde mental, tentando ser importante na vida de alguém que deixou claro que eu sou um fardo. Quanto ao apartamento, meu advogado está cuidando disso. Se você ganhar o processo e conseguir me tirar de lá, que assim seja. Eu vou encontrar outro lugar. Descobri que consigo ser feliz com muito menos do que imaginava. A liberdade que encontrei nesses 3 meses vale mais do que qualquer propriedade. Desejo que você seja feliz, meu filho. De verdade. Mas não posso mais fazer minha felicidade depender da sua. E não posso mais aceitar migalhas de afeto e chamar isso de relacionamento familiar. Quando e se você realmente mudar? Quando e se você realmente compreender a magnitude do que fez e estiver disposto a fazer o trabalho duro de reconstruir uma relação baseada em respeito mútuo, podemos conversar. Mas até lá, preciso viver minha vida. E estou descobrindo que minha vida sem você é muito mais pacífica do que minha vida tentando ser importante para você. Cuide-se. Cuide dos meninos. E deixe-me em paz. Roberto. Enviei a resposta para o e-mail do Dr. Henrique, pedindo que ele a entregasse a Tiago. E então bloqueei também o e-mail dele. Precisava de fronteiras completas para poder me curar completamente. Laura leu minha resposta e me abraçou. Deve ter sido difícil escrever isso. Foi libertador, corrigi. Pela primeira vez estabeleci limites claros sem culpa. Sem me desculpar por ter necessidades. Sem tentar suavizar a verdade para não magoar os sentimentos dele. Júlio me encontrou navegando de barco pelo rio Amazonas. Tinha deixado a moto em Belém, em um estacionamento seguro, e contratado um tour de 2 semanas pelos rios da região. Era um grupo pequeno. Eu, Laura, um casal de franceses aposentados e 3 mochileiros australianos na casa dos 20 e poucos anos. A imensidão da Amazônia era avassaladora. Árvores que pareciam tocar o céu, água marrom esverdeada se estendendo até o horizonte, sons de animais que eu nunca tinha ouvido antes. Era como estar no início do mundo, em um lugar onde problemas humanos pareciam insignificantes diante da magnitude da natureza. Uma noite, acampados na margem do rio, o guia, um caboclo chamado João de 60 anos, contou histórias sobre a floresta. Depois, a conversa derivou para assuntos pessoais. Contei minha história, editada apenas os pontos principais. João ouviu em silêncio, mexendo o fogo com um graveto. Sabe o que os indígenas daqui falam? Ele disse finalmente. Que a floresta não pertence a ninguém. Ela está aqui antes de nascermos e vai estar aqui depois que morrermos. Nós só somos visitantes temporários. E como visitantes, temos que aprender a caminhar levemente, sem tentar controlar ou possuir. E isso se aplica a pessoas também? Perguntei. Especialmente a pessoas. Você não pode possuir o amor de alguém. Não pode forçar alguém a te valorizar. Pode apenas oferecer seu amor livremente e aceitar o que volta, ou não volta. E seguir em frente. Simples assim? Simples assim. Difícil de fazer, mas simples de entender. Passei aquela noite olhando para as estrelas, mais brilhantes do que eu já tinha visto, sem poluição luminosa para ofuscá-las. Pensei sobre o que João tinha dito. Eu tinha tentado possuir o amor de Tiago. Tinha tentado comprá-lo, garanti-lo, controlá-lo através de sacrifícios e generosidade. E no processo, tinha me perdido completamente. Agosto chegou. 5 meses desde que parti. Eu estava em Manaus, decidindo qual seria o próximo destino. Tinha visto tanto, experienciado tanto, mudado tanto. O homem que olhava para mim no espelho não era mais o mesmo que tinha partido de São Paulo. Havia algo diferente nos olhos.
Uma paz que não existia antes. Recebi uma ligação de Dona Geralda. Seu Roberto, tem novidades. O juiz indeferiu o pedido do Tiago. Disse que não há evidências de coação ou incapacidade mental. O apartamento continua no nome dele, mas você tem direito vitalício de moradia. Ele não pode te tirar de lá. Isso é bom, respondi. Mas percebi que minha reação era morna. O apartamento não tinha mais a importância que tinha antes. Tem mais. Tiago tentou te ligar várias vezes do número da Sofia. Como você bloqueou tudo, ele não conseguiu. Aí ele veio aqui de novo. O que ele queria? Disse que os meninos estão insistindo em te ver, que ele está disposto a conversar, estabelecer uma nova dinâmica. Usou essas palavras, nova dinâmica. E o que você respondeu? Que você vai voltar quando e se quiser, que ele não dita mais os termos da relação de vocês. Ele não gostou muito disso, imagino. Obrigado por me proteger, Dona Geralda. É o mínimo. Você está bem? Estou ótimo. Mais feliz do que já fui em décadas. E era verdade. Estava feliz de uma forma profunda e sustentável. Não era a felicidade efêmera de agradar alguém, ou receber aprovação temporária. Era a felicidade sólida de estar em paz consigo mesmo. Laura decidiu que ia ficar mais tempo em Manaus. Tinha conhecido um viúvo local e eles estavam explorando uma possível relação. Você não vai continuar viajando? Perguntei. Não sei. Talvez minha viagem tenha chegado ao destino que precisava. Encontrar alguém que me valorize pelo que sou, não pelo que posso dar. E você? Vai voltar para São Paulo? Ainda não. Quero conhecer o Sul. Nunca estive no Rio Grande do Sul. Quero ver os Pampas, as Serras Gaúchas, as praias de Santa Catarina. Ela me abraçou forte. Você é um homem incrível, Roberto. Qualquer pai seria sortudo de ter um filho que reconhecesse isso. Setembro me encontrou em Gramado, Rio Grande do Sul. A cidade estava linda, se preparando para o Natal Luz que começaria em novembro. Fiquei em uma pousada charmosa, com lareira e café colonial incluso. Estava mais frio ali. O inverno gaúcho ainda não tinha terminado completamente. Mas era um frio aconchegante, não hostil. Recebi um pacote encaminhado pelo Dr. Henrique. Dentro havia 2 cartas escritas à mão, com letra infantil. Uma de Felipe, outra de Bernardo. Meu coração apertou. Abri primeiro a de Felipe. Querido vovô, sinto muito sua falta. Papai disse que você foi viajar de moto porque precisava de um tempo sozinho. Eu entendo. Às vezes eu também preciso de tempo sozinho e fico no meu quarto. Mas já faz muito tempo. Você já voltou a se sentir bem? Eu fiz um desenho de você na sua moto. A mamãe deixou eu colocar na geladeira. Eu olho para ele todo dia e lembro quando você me ensinava a consertar minha bicicleta. Você era muito paciente. Não gritava quando eu fazia errado, só explicava de novo. Papai grita às vezes quando não entendo as coisas rápido. Eu queria que você estivesse aqui. Na escola, a professora pediu para desenharmos nossa família. Eu desenhei você também, mesmo você não estando aqui, porque você é minha família. Sempre vai ser. Por favor, volta logo. Prometo ser um neto melhor. Prometo dar mais atenção quando você falar. Prometo não ficar tanto tempo no videogame quando você vier visitar. Com amor, seu neto Felipe. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, antes mesmo de terminar de ler. Abri a carta de Bernardo com mãos trêmulas. Vovô, o Felipe disse que você foi embora porque não gostou da gente. Eu disse que não é verdade. Você gosta da gente sim. Só está viajando. Pessoas viajam e depois voltam. Você vai voltar, né? Eu ainda tenho o carrinho que você me deu no aniversário passado. Cuido muito bem dele. Não deixo ninguém pegar. O papai disse que quando você voltar, vamos ter uma conversa séria de família. Eu não sei o que é isso, mas espero que não seja ruim. Espero que seja você voltando para ficar. Sinto sua falta todo dia, principalmente na hora de dormir. Você sempre sabia as melhores histórias. Volta logo, por favor. Seu neto que te ama, Bernardo. Sentei na varanda da pousada, as 2 cartas nas mãos, chorando silenciosamente. As crianças eram inocentes em tudo isso. Elas não tinham culpa das escolhas do pai, das palavras cruéis, dos anos de manipulação.
Elas apenas amavam o avô e não entendiam por que ele tinha desaparecido. Liguei para a dona Geralda. Recebi cartas dos meninos, disse assim que ela atendeu. Eu sei. A Sofia trouxe pessoalmente. Disse que não foi ideia dela. Foram os meninos que quiseram escrever. O que eu faço, dona Geralda? Sinto como se estivesse punindo crianças inocentes pelos erros do pai. Você não está punindo ninguém. Você está se protegendo. Mas eles sentem minha falta. Eles me amam. E você os ama. Mas amar não significa se colocar em situações destrutivas. O problema não são os meninos, seu Roberto. O problema é que, para estar na vida dos meninos, você precisa lidar com o Tiago. E eu não sei se consigo fazer isso sem voltar aos velhos padrões. Então, talvez a resposta não seja um sim ou não absoluto. Talvez seja estabelecer termos muito claros. Passei os próximos dias pensando. Caminhei pelas ruas de Gramado, visitei o minimundo, sentei em cafés observando turistas felizes com suas famílias. E comecei a formular um plano. Escrevi uma carta para Tiago. Não para os meninos, eles eram jovens demais para entender a complexidade da situação. Mas para meu filho, estabelecendo limites muito claros. Tiago, recebi as cartas de Felipe e Bernardo. Comoveram-me profundamente porque nelas vejo amor genuíno, sem condições, sem manipulação. O tipo de amor que sempre quis de você, mas nunca recebi. Vou ser claro. Quero estar na vida dos meus netos. Eles não têm culpa de nada que aconteceu entre nós. Mas para isso acontecer, preciso de garantias e limites estabelecidos de forma inequívoca. Primeiro, nosso relacionamento precisa ser reconstruído do zero, com terapia familiar. Não vou voltar aos velhos padrões onde eu dou tudo e você toma tudo como garantido. Segundo, nunca mais aceito ser desrespeitado. Se em algum momento você voltar a falar comigo do jeito que falou no seu aniversário, eu saio e não volto. Não haverá segunda chance. Terceiro, minha relação com meus netos não pode ser condicionada à minha utilidade para você. Não sou babá de emergência, banco ou solucionador de problemas. Sou avô. Quarto, você vai desistir do processo do apartamento oficialmente. Quinto, vamos estabelecer dias e horários fixos para visitas aos meninos. Nada de a gente se vê qualquer dia ou depois combinamos. Compromissos reais, em calendário, que sejam respeitados. Sexto, quero pedido formal de desculpas, não justificativas. Reconhecimento real do que você fez e do dano que causou. Sétimo, questões financeiras nunca mais serão parte do nosso relacionamento. Não vou emprestar, doar ou investir dinheiro em nada relacionado a você. Essa porta está permanentemente fechada. Se você aceitar todos esses termos, sem exceção, podemos começar a conversar sobre como reconstruir um relacionamento. Se não aceitar, ou aceitar parcialmente, então entenda que fiz minha escolha de viver minha vida sem você, e você terá que explicar aos seus filhos por que o avô não está presente. Não vou ser o vilão dessa história. Não vou ser pintado como o velho teimoso que abandonou a família. Fui você quem me expulsou com suas palavras. Sou eu quem está oferecendo uma última chance de consertar isso. A escolha é sua. Roberto. Enviei a carta através do Dr. Henrique, com cópia reconhecida em cartório. Queria que tudo ficasse documentado. Não era desconfiança apenas, era proteção. Proteção para mim mesmo e para o possível futuro relacionamento. A resposta demorou uma semana. Quando chegou, era um e-mail do próprio Tiago, encaminhado pelo advogado. Pai, aceito todos os termos. Encontrei uma terapeuta familiar que pode nos atender. O nome dela é Doutora Mariana Campos, especialista em reconstrução de vínculos familiares. Ela pode fazer as primeiras sessões por videochamada, dado que você ainda está viajando. Desisti formalmente do processo do apartamento. Meu advogado já protocolou a desistência. Quanto ao pedido de desculpas, sinto muito. Profundamente. Não tenho justificativas que façam o que eu disse ser aceitável. Fui cruel, egoísta e ingrato. Tratei o amor incondicional que você sempre me deu como algo descartável.
Usei sua generosidade sem nunca reconhecer o sacrifício que ela representava. Transformei um pai dedicado em um banco ambulante e um solucionador de problemas. E quando você não tinha mais nada para dar, te descartei da maneira mais brutal possível. Não espero que me perdoe. Não espero que esqueça. Só espero que me dê a chance de demonstrar com ações e não palavras que posso ser melhor, que posso ser o filho que você merecia ter desde o começo. Tiago. Li o e-mail 3 vezes. Procurava sinais de manipulação, de falsidade, de palavras vazias. Mas havia algo diferente ali. Talvez fosse apenas desespero bem disfarçado, ou talvez fosse um começo genuíno de mudança. Só o tempo diria. Marquei a primeira sessão com a doutora Mariana para a semana seguinte. Estava em Florianópolis naquele momento, em uma pousada de frente para a praia. A chamada foi estranha. Ver Tiago na tela depois de 6 meses era surreal. Ele parecia diferente. Mais magro, com olheiras, cabelos menos arrumados que de costume. Senhor Roberto, senhora Tiago, começou a doutora. Mariana, uma mulher de uns 50 anos com voz calma e presença tranquilizadora. Estamos aqui para iniciar um processo de reconstrução. Não será fácil, não será rápido, e exigirá honestidade brutal de ambas as partes. Vocês estão preparados para isso? Estou, respondi. Também estou, disse Tiago, sua voz saindo menos firme que de costume. A sessão durou 2 horas. A doutora Mariana nos fez fazer exercícios de comunicação. Pedia para Tiago reformular frases começando com "eu me sinto", em vez de "você me fez". Pedia para eu expressar necessidades em vez de expectativas. Foi exaustivo emocionalmente. Em um momento, ela pediu para Tiago explicar o que ele sentia quando eu ligava ou visitava nos últimos anos. Eu me sentia pressionado, ele disse, olhando para as mãos, como se cada ligação, cada visita, viesse com uma conta emocional anexada. Como se eu devesse uma performance de filho grato, mesmo quando estava cansado ou estressado, ou simplesmente querendo espaço. E em vez de comunicar isso, o que você fez? Ela perguntou. Aceitei tudo e guardei ressentimento, até que explodiu da pior forma possível. Ela então se virou para mim. Senhor Roberto, por que você continuava dando, mesmo quando não recebia reciprocidade? Porque hesitei, procurando a verdade. Porque eu confundia dar com amar. Achava que se eu desse o suficiente, ele teria que me amar de volta. Que eu poderia comprar o amor que eu tanto precisava. E quando você não recebia esse amor, eu dava mais, achando que o problema era que eu não tinha dado o suficiente ainda. As sessões continuaram, 2 vezes por semana durante 1 mês, cada uma expondo camadas de disfunção que tínhamos construído ao longo de décadas. Tiago revelou ressentimentos que eu nem imaginava que existissem. Eu revelei necessidades que nunca tinha verbalizado claramente. Em meados de outubro, a doutora Mariana sugeriu que era hora de um encontro presencial, controlado, em ambiente neutro, com tempo limitado. Sugiro um almoço em um restaurante público. 1h30, não mais, com objetivos claros de comunicação. Voltei para São Paulo pela primeira vez em 7 meses. A cidade parecia diferente, ou talvez eu que estava diferente. Dona Geralda me recebeu com um abraço apertado e lágrimas. Você está radiante, seu Roberto. A viagem te fez bem. Fez mais que bem. Me salvou. O apartamento estava exatamente como deixei, mas menor do que eu lembrava. Ou talvez o mundo tivesse se tornado maior para mim. O almoço com Tiago foi agendado para um sábado, em um restaurante italiano neutro, nem perto da minha casa nem da dele. Cheguei 15 minutos adiantado, meu coração batendo rápido. Ele chegou exatamente no horário. Usava roupas simples, jeans e camisa polo, não as roupas de grife de antes. Sentamos um de frente para o outro. Olá, pai. Olá, Tiago. O silêncio se estendeu por alguns segundos até que ele falou. Obrigado por vir, por dar essa chance. Fiz isso pelos meninos, esclareci. E por mim, porque precisava saber se havia algo para salvar aqui. E há? Não sei ainda. Vamos descobrir. Conversamos sobre amenidades primeiro. Minha viagem,
os lugares que conheci. Ele ouviu genuinamente interessado, fazendo perguntas que pareciam sinceras. Depois, inevitavelmente, chegamos aos assuntos difíceis. Comecei terapia individual também, ele disse. A doutora Mariana sugeriu. Tenho trabalhado questões de... Ele pausou, procurando as palavras certas. De como eu uso pessoas. De como transformo relacionamentos em transações. Aparentemente é algo que desenvolvi ao longo dos anos. Você acha que isso justifica o que você disse? Perguntei diretamente. Não. Nada justifica. Mas me ajuda a entender como cheguei lá. E mais importante, como não chegar lá de novo. Falou sobre a empresa dele, que estava com problemas. Falou sobre a pressão financeira, sobre ter que vender o carro importado, sobre Sofia ter que voltar a trabalhar. E pela primeira vez não me pediu dinheiro. Não insinuou que eu deveria ajudar. Apenas compartilhou, como quem divide um fardo sem esperar que o outro o carregue. Vou ver os meninos? Perguntei quando o almoço estava terminando. Se você quiser. Quando você quiser. Mas com uma condição. Qual? Que seja regular. Não quero que eles te vejam uma vez e depois você desapareça de novo por meses. Ou você está dentro da vida deles de forma consistente, ou não está. Concordo. Que tal todo sábado à tarde? Das 2 às 6. Posso buscá-los, passar tempo com eles, trazer de volta. Funciona. Ele concordou. E Tiago, se em algum momento você voltar aos velhos padrões, eu saio. Para sempre. Eu sei. E não vou deixar isso acontecer. No primeiro sábado, quando Felipe e Bernardo me viram, correram e me abraçaram com tanta força que quase caímos. Vovô, você voltou. Eu voltei. E vou estar aqui todo sábado. Promessa. Levei-os ao parque, ao cinema, depois para tomar sorvete. Conversamos sobre escola, amigos, videogames. Eles me mostraram desenhos que tinham feito. Bernardo me fez prometer que ia ensiná-lo a andar de moto quando ficasse maior. É uma promessa, neto. Quando tiver idade, vou te ensinar. Deixei-os de volta às 6 em ponto. Tiago estava esperando na porta. Como foi? Perfeito. Eles são crianças incríveis. São. E eu preciso que você saiba que esse novo arranjo, com limites claros, está sendo bom para eles também. Eles sabem quando vão te ver. Podem se preparar emocionalmente. Antes era sempre uma incógnita. Bom, previsibilidade é importante. Parti com um sentimento estranho no peito. Não era a euforia que eu costumava sentir depois de ver Tiago nos velhos tempos, aquela necessidade desesperada de validação. Era algo mais calmo, mais sólido. Uma satisfação tranquila de ter feito algo bom sem esperar nada em troca. Os meses seguintes estabeleceram um ritmo. Todo sábado com os meninos. Uma sessão de terapia familiar por semana. E minha vida própria durante o resto do tempo. Voltei a fazer pequenas viagens de moto nos fins de semana livres. Conheci uma comunidade de motociclistas maduros em São Paulo. Fiz amigos novos, pessoas que me conheciam como Roberto, o motociclista aposentado, não como Roberto, o pai que deu tudo. Em dezembro, Tiago me convidou para a ceia de Natal. Pensei muito antes de aceitar. A doutora Mariana disse que era minha escolha, que eu deveria fazer apenas se me sentisse confortável. Vou, decidi finalmente, mas saio às 10 da noite. Preciso de uma rota de fuga caso fique difícil. É justo, ela concordou. A ceia foi estranha, confortável e desconfortável ao mesmo tempo. Sofia foi educada, quase calorosa. Os meninos estavam radiantes. Tiago ficou atento, checando se eu estava confortável, se precisava de algo. Em um momento, quando estávamos sozinhos na varanda, ele disse: Eu sei que ainda tem um longo caminho pela frente. Que um jantar de Natal não apaga anos de dano. Não apaga, mas é um passo. É mais do que eu imaginei que teríamos há 6 meses atrás. Voltei para casa às 10, como planejado. Dona Geralda ainda estava acordada, me esperando com bolo e café. E então? Como foi? Foi um começo. Não é o relacionamento que eu sempre sonhei ter com meu filho, mas talvez seja o relacionamento que é possível ter. E estou aprendendo que possível e real é melhor que ideal,
e inexistente. Janeiro de 2025 chegou. Fazia 10 meses desde que parti em minha jornada. Sentei na varanda do meu apartamento em Santo Amaro, bebendo café e olhando minha moto estacionada lá embaixo. Tinha planos de ir para o Nordeste de novo em março. 2 semanas apenas, depois voltaria para os sábados com os meninos. Meu celular tocou. Era Felipe usando o telefone da mãe. Vovô, posso te fazer uma pergunta? Claro, meu neto. Você vai viajar de novo e desaparecer? O papai disse que você vai para o Nordeste. Vou sim, mas só por 2 semanas. E dessa vez vou ligar para vocês todo dia. Posso mandar fotos pelo WhatsApp dos lugares legais que eu ver. Você promete que volta? Prometo. Porque agora eu sei algo importante. Viajar é bom, mas ter para onde voltar é melhor. Depois que desliguei, refleti sobre tudo que havia mudado. Eu tinha partido buscando liberdade, fugindo de uma dor insuportável. Tinha encontrado a liberdade, mas também tinha descoberto algo mais importante. Que estabelecer limites não significava não amar. Que cuidar de mim mesmo primeiro não era egoísmo, era sobrevivência. Que amor sem respeito não era amor, era dependência tóxica. Tiago ainda não era o filho que eu sempre sonhei ter. Talvez nunca fosse, mas ele estava tentando ser melhor. E eu estava aprendendo a aceitar o esforço sem depositar todas as minhas expectativas e necessidades emocionais nele. Tinha minha vida própria agora. Meus amigos, minhas viagens, meus sonhos. A escritura do apartamento ainda estava no nome dele, mas eu tinha garantia vitalícia de moradia. As contas que ele me devia permaneciam não pagas, mas eu tinha feito as pazes com isso. Não era sobre o dinheiro. Nunca foi realmente sobre o dinheiro. Era sobre reconhecimento, respeito, valor. E essas coisas não podem ser compradas ou cobradas, só podem ser livremente dadas. Olhei para uma foto na parede. Márcia e eu, jovens, no dia do nosso casamento. Ela estaria orgulhosa, pensei. Não por eu ter sido o pai perfeito, mas por finalmente ter aprendido a viver para mim mesmo sem culpa. Na próxima semana, completaria 75 anos. Tiago tinha perguntado se eu queria uma festa. Recusei, mas aceitei um almoço simples. Só ele, Sofia e os meninos. Sem grandes gestos. Sem presentes caros. Apenas tempo juntos, com limites claros e expectativas realistas. Peguei meu celular e abri o grupo de WhatsApp dos motociclistas. Alguém tinha postado sobre uma viagem para Bonito, Mato Grosso do Sul, em abril. Cavernas, mergulho em rios cristalinos, natureza intocada. Me interessei. Escrevi. Mandem os detalhes, porque essa era minha vida agora. Uma vida onde eu era o personagem principal da minha própria história, não um coadjuvante na história de outra pessoa. Uma vida onde amar meu filho e meus netos não significava me perder no processo. Uma vida onde eu podia ser pai, avô, e ainda assim ser Roberto. Do lado de fora, o sol de janeiro brilhava forte sobre São Paulo. Mais um dia, mais uma chance de viver de verdade, e eu não ia desperdiçar.